Muito boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa live de hoje, que farei junto com a jornalista Dina Rachid, a respeito das diferenças do impacto do Covid em homens e mulheres e a relação que isso possa ter com os hormônios sexuais. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos mandar o aviãozinho. Olá, sejam muito bem-vindos. Vou esperar aqui que a minha convidada apareça. Então, essa live de hoje eu pensei em fazer porque a gente... Boa noite, Dina, como vai? Oi, doutor, como vai? Tudo bem? Tudo bom, e Deixa eu você? colocar meu óculos para poder enxergar melhor, né? Tem uma idade que a gente chega que tem que ser assim. Tudo bem, doutor? Prazer. Tudo bem, tudo ótimo. Quanto tempo, hein? Não nos batemos papo no É programa, pelo verdade. menos, né? Só Com quero essa saber de comida. pandemia, o distanciamento, né? É, também isso. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada em receber esse convite. Fiquei feliz, porque eu adorava quando você ia na rádio, na Metrópole, quando eu fazia na Metrópole e outras emissoras também. E você sempre falava sobre os nossos problemas, né? Os problemas que afligem não só a nós mulheres, como aos homens também, né? Porque tem companheiro que sofre, né, doutor? Tem companheiro que sofre Verdade. bastante. Como é que o senhor está nesse tempo de Covid? Como é que estão as coisas? Graças a Deus tá todo mundo bem, né? O que importa nesse momento é a saúde, todos aqui estão bem. Não pegamos Covid, eu já tomei a primeira dose da vacina e com todas as medidas que a gente faz de cuidar da saúde, termina fortalecendo a imunidade. Graças a Deus, ninguém aqui mais próximo da família teve Covid, apesar de eu atender em 4 estados, pegar avião e toda essa pandemia, a gente se manteve longe desse vírus. Pois é, hoje eu ouvi até um infectologista falando uma coisa muito bacana na televisão. Eu acho que bacana não, porque estamos há um ano na pandemia, a gente já perdeu a conta de quantas pessoas morreram na pandemia, agora nesse período muito perigoso, porque os jovens estão se contaminando muito e essa nova cepa a gente não sabe até onde ela pode nos levar. E assim, doutor, a situação realmente está complicada. Ele falava, gente, estamos há um ano, exatamente um ano que eu não vou para o estúdio da rádio, que eu faço meu programa remoto da minha casa, um ano que eu não consigo me encontrar com os meus amigos, com a minha família, eu tenho que fazer pingado nessas viagens, meus filhos moram fora do Brasil, então minha família é toda de Belém, então a gente tem que se virar. Belém, no começo, foi uma das cidades muito afetadas, o estado do Pará continua afetado. E aí esse infectologista falou uma coisa importante, assim, importante desde o começo da pandemia. 3 cuidados que a gente tem que ter. Isso todo dia vem se batendo, né, na imprensa principalmente. O que você tem que fazer? Usar máscara, estamos distantes aqui, não precisamos de máscara, né, por conta desse distanciamento que já estamos. Distanciamento social e lavar as mãos e usar álcool gel. A higiene das mãos, ela é muito importante. Então, são 3 cuidados básicos, né? 3 apenas. Ele falou, com isso a gente pode prevenir a Covid, levar a Covid para nossa casa, ou então fazer com que a Covid acabe, às vezes você é assintomático, não sabe, muito assintomático, não sabe que está, né, se é assintomático. Então a situação fica assim bem complicada. Mas o ouvido Essas do três meu cachorro medidas, decidiu latir agora aqui. Cachorro, não participe nesse momento que seus hormônios estão ok. Vamos falar dos nossos hormônios, né, doutor? essas três medidas são muito importantes para reduzir o contágio, mas o cuidado da saúde é tão importante porque, mesmo com tudo isso, as pessoas podem se contaminar. E mais importante do que não pegar é não morrer dessa virose. E para não morrer dessa virose, você precisa ter um sistema imunológico equilibrado, uma saúde equilibrada, e para isso você precisa ter um estilo de vida adequado. Então, tudo aquilo que a gente Uhum. sempre bate de alimentação saudável, de manter uma prática de esportes regular, de fazer o equilíbrio de vitaminas, de hormônios, tudo aquilo que a gente sabe que mantém a nossa saúde e a nossa imunidade para a longevidade no geral, também é um fator de proteção para a gravidade no coronavírus. São milhares os trabalhos que mostram justamente que as pessoas que mais têm
a doença mais grave são aquelas pessoas que têm doenças crônicas, como hipertensão, como diabetes, como obesidade, e principalmente as pessoas mais idosas. Então, assim, eu coloquei como tema dessa live justamente as diferenças entre homens e mulheres, o que esses hormônios sexuais poderiam impactar, porque depois de um ano de pandemia, aqui no Brasil, mais de 10 milhões de pessoas foram infectadas, com mais ou menos 260 mil mortes, batemos, e vê-se na literatura uma maior contaminação de homens. E houve uma controvérsia sobre a testosterona, houve vários trabalhos mostrando diferenças em homens e mulheres, e a gente começa a ver no consultório sintomatologias de pacientes pós-coronavírus, por exemplo, mulheres que tiveram coronavírus e que estavam bloqueadas e voltaram a sangrar, mesmo usando um método que bloqueasse. Homens que tiveram coronavírus e que estavam bem e de repente passaram a cair a libido, a ter sintomas de disfunção erétil. Então fomos a fundo, lemos mais de 80 trabalhos na literatura sobre tudo que estava relacionado entre coronavírus e hormônio sexual, e resolvi fazer essa live para trazer essas informações do que é que tem de palpável na literatura que possa explicar essa diferença dos homens e mulheres no que diz respeito ao acometimento e à gravidade e morte por coronavírus na diferença dos sexos. Agora, doutor, veja só como é importante, né? A gente pensa assim, vai ser uma gripezinha para algumas pessoas que no começo pensaram que seria somente, ou então, eu vou ficar aqui, eu só vou perder o paladar, o olfato, uma dorzinha aqui, tá tudo bem. As sequelas, elas começaram, quando se começou a falar que o homem ficava com uma disfunção erétil após ter a Covid, muitas brincadeiras foram feitas, inclusive, né? Os homens, mesmo assim, os homens não se cuidam ainda como deveriam se cuidar. Nós, mulheres, nós temos um cuidado muito maior com relação a tudo, né? Não só com o nosso corpo, como também cuidar da nossa família, né? Normalmente isso acontece, é de praxe isso. Mas muitos homens ficaram assim, meu Deus do céu, vou pegar a Covid, realmente vai acontecer? E aconteceram vários casos, né? Vários casos foram relatados com relação a isso. Mas a testosterona, quer dizer, o senhor falou também da mulher não menstruar por conta de algum método contraceptivo e, de repente, ela volta a menstruar após o vírus. Quer dizer, é um grande mistério, né, doutor? A gente não sabe ainda, né? Como o negócio é prevenir para não chegar na gente, né? Na realidade, a gente começa, depois de um ano, a ter alguns indícios. Porque o que é que se sabia? O vírus corona, ele não é um vírus letal. Ele é um vírus que ele tem uma capacidade de propagação grande, ou seja, de contaminação grande, mas ele não é de grande letalidade. O que mata as pessoas, o que causa gravidade nas pessoas, é a tempestade de citocinas inflamatórias. E isso acontece muito mais naquelas pessoas que já têm comorbidades. Por quê? Porque o vírus ele tem predileção pelo endotélio vascular, pelo tecido que reveste os vasos sanguíneos. E nesse endotélio, que tem um tipo de receptor, que é o receptor da enzima de conversão de angiotensina, eu sei que é uma nomenclatura complicada, mas que tem muito a ver com o controle da pressão, por exemplo, é muito rico nos vasos dos alvéolos pulmonares. Então, quando ele ataca por esse receptor, que é por aí que ele entra na célula, ele pode, em algumas pessoas que têm uma quantidade mais expressiva desse receptor ou que tem uma resposta imunológica exacerbada, produzir mais fatores inflamatórios que vão causar problemas vasculares, tromboses, flebites, alterações nos vasos que levam à pneumonia que vai requerer que o paciente seja entubado, e é esse choque que o paciente entra que pode levá-lo a uma doença mais grave, inclusive a morte. Então, não é o vírus em si que mata as pessoas, e sim a reação exacerbada do sistema imunológico, muito ligado ao vaso sanguíneo, que faz com que as pessoas tenham gravidade e morram. E é daí que a gente percebe por quê. Por que as pessoas que têm mais diabetes e que têm mais doença cardiovascular adoecem mais? Porque essas pessoas já têm naturalmente um endotélio ruim. Por que o vírus pode levar os homens que têm depois a ter disfunção erétil? Porque o endotélio do pênis é que produz as substâncias vasodilatadoras para a ereção. Então, quando você tem uma lesão do endotélio, e a gente já tem vários estudos mostrando que, por exemplo, nos testículos, no pênis, tem muito receptor para a entrada do Covid, por esse motivo, as células do testículo que produz testosterona podem entrar em atrofia e produzir menos. E o homem pode passar a ter, desde queda de libido, a disfunção erétil.
Então, todo o problema do vírus tem relação com o endotélio vascular. E como o endotélio está distribuído em todo o nosso corpo, naquele endotélio em que há mais receptor para a angiotensina, que é a porta de entrada do vírus, ele pode penetrar e é onde ele mais causa problema. Por isso que o maior problema é no pulmão, porque os alvéolos pulmonares são ricos nesse tipo de receptor. Agora veja só, doutor, a sua explicação. Quanto estudo, né? Quanto estudo, quanta explicação, quanta técnica. Mas no começo não se sabia disso, né? No começo ficou todo mundo desesperado. Eu acho que até hoje em dia as pessoas não sabem exatamente como é que o vírus se comporta, porque nesse momento o estudo diz o seguinte, que agora os jovens, né, estão se contaminando muito mais rapidamente e estão correndo um risco maior. Estão ocupando as vagas hospitalares mais do que aquele grupo que no começo era de idosos, né? Dos grupos de risco, que continuam sendo grupo de risco, né? Diabético, hipertenso, né? Com algum outro tipo de doença. Mas mesmo assim os jovens estão. Então eu queria começar, já que você vai falar de hormônios, Covid, vamos começar a falar das mulheres, depois a gente passa para os homens. Claro. Mas vamos lá, né? Por exemplo, essa coisa da menstruação, de voltar a ter uma menstruação ou então um sangramento. Por que que isso acontece? Justamente por conta dessa por conta da lesão do endotélio vascular. Então, o que acontece? Você tem uma paciente que está bloqueada, que está usando algum método que bloqueia a menstruação. Como o vírus ele atinge o endotélio, ele pode, inclusive, atingir o endotélio do endométrio. Porque o útero, mas ele volta, a pessoa volta? Ela volta ou a partir do momento... Não é a paciente que é menopausada que volta a sangrar. É a paciente que está usando um método que bloqueia, que está bloqueada a menstruação, está tratando alguma doença ou fazendo alguma contracepção onde ela tem a menstruação bloqueada, que ela volta a sangrar. Por quê? Porque aquele controle do ciclo pelo bloqueio do hormônio, ele perde a sua eficácia justamente por conta do coronavírus que pode penetrar no endotélio do endométrio, porque o endométrio e o útero tem receptor para angiotensina, que é a porta de entrada para o coronavírus. Então, por isso que a gente vê isso nas mulheres. Então, uma coisa que se perguntou muito, por que seria a diferença entre homens e mulheres, né? Existe uma contaminação maior de homens, essa contaminação é maior, mas não é tão significativa assim quanto a gravidade. Por exemplo, é uma média de 53% dos contaminados no mundo são homens, 47% mulheres. Porém, em termos de gravidade, é o dobro nos homens em morte. Por que seria isso? Em primeiro lugar, a gente tem muitos fatores que podem contribuir para isso, que não a elevada testosterona no homem, como se pensou no início. Primeiro é a proteção do estrogênio, do hormônio feminino. Então, assim, independente de coronavírus, abaixo dos 50 anos, ou seja, antes da menopausa, existe uma estatística mundial de que a cada 16 homens que infartam, só uma mulher infarta, ou seja, de 16 para 1. Então, a mulher já tem uma proteção natural para a doença cardiovascular, que é uma doença do endotélio. Então, e não é surpresa nenhuma que o estrogênio também proteja. Por quê? Porque o estrogênio bloqueia esse receptor AC2, que é por onde o coronavírus penetra. Além disso, o estrogênio, na quantidade adequada, ele vai diminuir a produção de citocinas inflamatórias, que é a causa da gravidade do paciente que interna, do paciente que é entubado, do paciente que vai a óbito por Covid. Outra coisa, a maioria dos genes ligados à imunidade inata e à imunidade adaptativa, ou seja, aquela imunidade que você já nasce com ela, ou que você consegue, por exemplo, através de uma vacina, está no cromossoma X. A mulher tem 2 cromossomas X, a mulher é XX, o homem é XY. Então, se ele vier no cromossoma X dele, que vem da mãe, com algum problema, ele não tem o X do pai para poder ele amenizar isso, porque do pai ele vai receber o Y. Então, naturalmente, as mulheres já têm uma imunidade melhor contra várias outras viroses que se estuda ao longo dos anos. Não é à toa que, independente de qualquer coisa, a expectativa de vida das mulheres é 7 anos a mais, em média, em todo o mundo do que os homens. Então, as mulheres, naturalmente, já vivem mais, já são mais fortes imunologicamente do que os homens. Fora que todos os fatores de risco para o coronavírus são muito mais presentes nos homens. Os homens são mais obesos, os homens fumam mais, porque, como você disse no início, as mulheres se cuidam muito mais do que os homens. Então, vários trabalhos que antes acendiam a luz vermelha para a testosterona, verificou-se que, na realidade, as mulheres já têm
em várias outras searas, uma proteção maior do que os homens, primeiro pelo seu próprio hormônio em maior quantidade, que é o estrogênio, que a mulher tem muito mais do que o homem, e segundo, por todos esses fatores que eu falei. Então, a mulher já tem uma proteção natural. E também porque as mulheres, depois da menopausa, que não fazem reposição, tiveram estatísticas mais parecidas com os homens no que diz respeito a maiores complicações. Por quê? Porque ela perde a proteção do estrogênio. Tanto que alguns estudos sugerem que fazer a reposição hormonal possa ser protetora. E outra coisa que fala a favor da testosterona no homem... Fazer a reposição hormonal corretamente, né, doutor? Corretamente, claro. Não aquela história que quantas e quantas vezes nos nossos programas a gente, vamos lá, doutor Google, ajuda aqui porque fez bem para a vizinha, ou então vai lá no doutor Google e começa a se automedicar. Não pode, tem que ser feito realmente a dosagem. Na dose adequada, com o hormônio ideal, que é o transdérmico, bioidêntico. E nos homens, o que a gente vê é que se a testosterona fosse todo esse vilão, quem mais morreria e teria casos graves seriam os mais jovens que têm níveis mais altos de testosterona. E o que a gente vê são os mais idosos ou aqueles mais jovens que têm doenças crônicas que mesmo o jovem tem testosterona baixa. Porque o homem jovem obeso ele tem a testosterona baixa, o homem jovem diabético tem a testosterona mais baixa, o homem jovem hipertenso tem a testosterona mais baixa. Ou seja, o homem jovem com doença inflamatória crônica, ele já tem a testosterona mais baixa mesmo sendo mais jovem. Então, na realidade, dentro do homem, se você analisar ele pela faixa etária, a testosterona ela é protetora, porque ela é naturalmente um hormônio anti-inflamatório. Então, por que no início ficou essa celeuma? Porque a testosterona ela ativa uma proteína que é como se fizesse a ponta do dente do vírus para entrar na célula. O vírus tem uma proteína spike, que é onde ele se liga nesse receptor de angiotensina. E o receptor de testosterona melhora isso. Mas vários outros estudos mostraram que a mulher, mesmo tendo menos testosterona, pode ter uma penetração muito parecida. Então, assim, o que a gente hoje, depois de analisar tudo, percebe é que a queda da testosterona é muito ruim para o homem e que o fato dele ter uma testosterona adequada não é ter uma superdosagem, não é usar uma testosterona sintética, não é fazer inadvertidamente uma reposição achando que isso vai proteger. Não. O que os estudos mostram é que homens com níveis normais, eles têm menos possibilidade de ter os casos graves, menos possibilidade de ser entubado e menos possibilidade de morrer do Covid. Isso é o que há de consenso na literatura em todos os trabalhos que a gente pesquisou. Doutor, só avisar para as pessoas que estão vendo a live, primeiro boa noite para todo mundo que está vendo a gente aqui, né? Nessa sexta-feira de lockdown, fiquem em casa, usem máscaras. Não, gente, não vão fazer aglomeração, pelo amor de Deus. A gente precisa frear esse negócio aí que tá bravo. No final, 15 minutos antes da gente encerrar, serão abertas perguntas, não é, doutor? Sim. E aí vocês podem mandar as perguntas de vocês tranquilamente, porque agora nem dá também para pegar, porque é muita confusão, não dá. Então, todo mundo que chegou, boa noite a todos. Aproveitem essa noite linda. O dia estava lindo hoje. Não dá para a gente mandar beijo para ninguém, né, doutor? Tá falando aqui que travou. Calma que a gente vai organizar tudo, viu? Eu estou lhe ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Eu estou lhe ouvindo super bem. Então, travou. Pode ser a internet da pessoa que não está boa. Só esse casal de cães que está correndo por aqui também, que deve estar com os hormônios alterados, que eu até prendi um aqui no colo. Mas vamos falar sobre... Então tá, eu queria falar sobre nós, mulheres, e aí depois o senhor acabou entrando nos homens. Mas os nossos hormônios, ok, nós temos o poder, né? Além de vivermos mais do que os homens, aguentando alguns, né? Porque tem mulher que não consegue aguentar. Acha hormônio para poder aguentar, é hormônio bom. Mas aí, doutor, acontece também que muitas mulheres acabaram, né, no decorrer dos anos, as mulheres eram diferentes no passado de agora. As mulheres de 40 anos, quando a minha mãe me teve, ela me teve com 45 anos. Ela já se achava uma pessoa idosa, digamos assim. Hoje em dia, ontem saiu uma reportagem de uma apresentadora, uma mulher de 53 anos, que acabou engravidando naturalmente. Já tinha filhos mais velhos, maiores, e engravidou aos 53 anos. É uma empresária americana. Então, assim, nós nascemos já com nossos hormônios todos ali, né, doutor? E agora, a mulher, ela tem essa modificação, por exemplo, se eu ver isso, se acompanha as mulheres hoje em dia de 50 anos, por exemplo, eu tenho mais de 50 anos, são mais jovens, as mulheres de 50 eram mais velhas no passado, de 40, de 30, e hoje em dia
Desculpa aí quem é mais novo, mas a gente está dando, né, doutor, um baile. Diga aí. O senhor tem muita participação nesse processo também. Na Por que realidade, isso aconteceu? o que acontece? Hoje as mulheres se cuidam mais e hoje a gente tem mais recursos na medicina para postergar essa longevidade. Então, assim, um desses recursos é a reposição hormonal. Porque, na realidade, antigamente se achava que a gente perdia o hormônio porque envelhecia. E hoje a gente sabe que é o contrário. A gente envelhece porque perde os hormônios. Então, tudo aquilo que possa aumentar a vida útil do ovário e a produção desses hormônios, ou até mesmo a reposição naquelas mulheres que têm indicação, vão fazer com que essa mulher fique mais jovem. Porque o estrogênio, principalmente na mulher, é um dos principais fatores de alongamento do telômero, que é a parte da célula que está ligado à longevidade. Porque quando é que a gente começa a envelhecer? A gente começa a envelhecer quando o telômero encurta e a célula perde a capacidade de se dividir e de se refazer. Porque normalmente a cada 3, 4 meses a gente refaz todas as células. A gente não tem as mesmas células de quando a gente nasceu. A gente vai remodelando, vai destruindo célula velha e fazendo célula nova. Então, quando ela entra em senescência, que é a perda dessa capacidade, a gente começa a envelhecer. E os hormônios sexuais, a queda deles é o start para o início desse processo. Então, tudo aquilo que postergue a queda dos hormônios sexuais vai fazer com que você fique mais jovem por mais tempo. Ou seja, ter uma boa dieta, dormir bem, controlar o estresse, fazer atividade física, repor os hormônios quando necessário. Tudo aquilo que mantenha o seu ovário funcionando, especificamente para as mulheres, vai fazer com que, por exemplo, é o que a gente vê hoje, que a mulher de 65 anos hoje é a mulher de 40, de 20 anos atrás. Então, assim, as coisas mudaram justamente por essa mudança que houve no estilo de vida, na busca por ter mais saúde, por ter mais qualidade de vida, porque a mulher, totalmente diferente do homem, ela procura uma medicina preventiva. A mulher vai ao ginecologista semestralmente, independente de ter alguma coisa, para fazer prevenção. No mínimo, para fazer um Papa Nicolau para não ter câncer de colo, um exame das mamas para não ter câncer de mama. E o homem vai no médico amarrado quando a mulher leva ou então quando está morrendo. Então, é completamente diferente. Pois é, né? Quando vai, né, doutor? Quando vai, né? Casa de ferreiro e espeto de pau na sua casa não funciona, né? Eu sei que o senhor é um homem que se cuida direitinho, faz tudo certo. Agora, quando a gente pode ter noção de que esses hormônios estão desequilibrados? Quando é que a mulher pode saber isso? Ou o homem também? Na realidade, assim, existem vários sinais nas mulheres de que esse hormônio pode estar começando a se desequilibrar. O ganho de peso pode ser o mais precoce, né? A diminuição da disposição, a fadiga excessiva, a diminuição da libido, a diminuição da lubrificação vaginal, perda de textura e de oleosidade da pele, a pele mais ressecada, qualidade dos cabelos, das unhas. E nos homens também muito parecido. Nos homens, o aumento da circunferência abdominal, perda de força e tônus muscular, mais irritabilidade, menos disposição para atividade física, perda de massa magra, depressão, ansiedade. Tanto em homens quanto em mulheres podem ser sinais de deficiência desses hormônios. E é muito pertinente esse tipo de pergunta. Por quê? Porque a gente, no assunto de hoje, sabe que quem mantém os hormônios em níveis ideais tem menor risco de ter o coronavírus de maneira mais impactante e de vir a sofrer internação e até morte por conta disso. Pois é, né, doutor? A história da prevenção, né? A gente se previne mesmo. Agora, acompanhando, e qualquer idade, por exemplo, a gente fala muito de menopausa precoce, né? Inclusive, já conversamos algumas vezes sobre isso no, assim, da rádio. Também começa... Agora, deu uma travadinha, mas já voltou. Voltou. Foi porque alguém me ligou aqui. Não pode ligar para o doutor agora, gente. Parem com isso. Ele está agora numa live com a gente conversando. Não pode. Tem muito assunto interessante ainda. Sim, doutor. Mas, assim, existe a menopausa precoce, né? Sim. A menopausa precoce, que é normalmente quando ela ocorre antes dos 45 anos. A gente considera que a faixa de climatério, né, que é o período em que a mulher começa a ter queda dos hormônios, e a menopausa, que é o marco, né, que é a última menstruação, a gente considera a mulher menopausada quando ela não menstrua mais há um ano, ocorre normalmente entre os 45 e os 55. Quando isso ocorre antes dos 45, a gente chama de menopausa precoce.
Agora, uma pergunta também, voltando para a história da Covid, que é o tema que realmente importa, né? Covid com os nossos interferência nessa vida louca que nós temos. Há um ano, nossas vidas eram completamente diferentes, doutor. Completamente diferentes. Podíamos sair livremente, as pessoas tinham uma liberdade, inclusive liberdade sexual, muito maior. Hoje em dia, até para você ter um encontro casual com alguém, você tem que saber se a pessoa, né, se preveniu Pedir direitinho. o Não teste só de preveniu, Covid. não, não só sexualmente, né, doutor, de usar camisinha e tudo mais, mas de saber que a pessoa também não andou em aglomeração, né, não andou por aí se misturando, para não levar a doença para casa da pessoa, né? Que isso, assim como as doenças sexualmente transmissíveis, vai para a vida inteira ou então tira a vida da pessoa. Mas eu fico perguntando o seguinte, se tudo isso que aconteceu nas nossas vidas nesse ano, se isso também não acabou interferindo, sabe? Porque muitas pessoas começaram a ter alguns sintomas, de repente, dessa baixa. Vamos falar dessas mulheres que estavam entrando nesse processo de menopausa. E aí acabaram ficando com medo de ir para um especialista, de ir a um médico, e acabaram deixando isso um pouco de lado. Isso pode ter acelerado mais, nós estamos passando por um momento que a gente não sabemos o dia de amanhã, né, doutor? Então a ansiedade também é muito alta. O que acontece? Esse confinamento e esse distanciamento social aumentou demais duas situações que aumentam o risco para o Covid. Uma foi a obesidade, porque as pessoas se exercitam menos, comem mais dentro de casa, e isso fizeram com que boa parte das pessoas ganhasse peso. E a outra é a ansiedade e depressão, que foram duas entidades psicológico-psiquiátricas que aumentaram muito durante a pandemia. E são duas doenças que começam com o aumento da inflamação. E toda vez que você aumenta a inflamação, que você reduz a imunidade, você pode sim piorar o seu prognóstico, tanto para aumentar o risco de contrair a Covid, como para que você tenha um grau de gravidade, por assim dizer, desculpe a redundância, uma gravidade maior. Porque toda vez que você tem a diminuição da imunidade, que você tenha esse choque que vai, inclusive, reduzir os seus hormônios sexuais, porque toda vez que você tem muita ansiedade ou que você tem depressão, você pode ter aumento do cortisol. E o cortisol bloqueia os hormônios sexuais, tanto a testosterona quanto o estrogênio. Então, quando você tem esse aumento do cortisol, você pode justamente aumentar a possibilidade dessa pessoa tanto contrair o Covid, como ter uma maior gravidade, se assim acontecer. Muito sério, né? Realmente é muito sério, a gente tem que ficar preocupado com isso, não achar que é uma bobagemzinha, para depois a gente tem que tomar conta logo disso, né, doutor? Verdade. Agora, os homens, por exemplo, existe algum estudo, um relato de que o Covid, nessa interferência da ereção, né, do desejo sexual e da ereção também, se isso tem algum estudo já dizendo que isso pode ser revertido? Existe isso? Veja só, como isso é uma coisa muito nova, nenhum estudo fala se isso é uma coisa que vai ser transitória ou se é uma coisa que vai ficar. O que é que eu vejo na minha prática clínica? A maioria dos pacientes que eu tratei que tiveram isso, a gente fez o equilíbrio do hormônio, que é o que a gente percebe. Às vezes é um cara que está até já fazendo a reposição, continua fazendo a reposição, teve uma Covid assintomática, ou no máximo oligosintomática, uma gripe, sintomas de gripes leves, perda de olfato ou do paladar, mas aí vem justamente com disfunção erétil ou queda de libido. Quando a gente vai ver, a testosterona cai drasticamente. E isso é uma coisa que os estudos mostram. E por que ela cai? Porque o Covid, ele penetra nas células de Leydig e de Sertoli, que são as células do testículo que fazem a testosterona. Então, assim, eles provocam um processo inflamatório nessas células que bloqueiam essa produção. E a gente não sabe se esse grau de lesão nessas células possa fazer com que esse paciente melhorando no futuro, ela volte a produzir ou não. Ainda é muito recente. Mas o que a gente tem visto é que desinflamando o paciente, aumentando às vezes a dose da reposição, a gente consegue fazer ele voltar num patamar que ele melhore dos sintomas. Mas ainda tem muito pouco tempo para a gente conseguir enxergar, e os estudos mostram isso, que requer mais tempo, para a gente saber se esse problema vai ser algo que permanece ou algo que melhora. Mas eu imagino que isso deve variar a partir do grau de comprometimento que o Covid causou nessas células. Se forem graus mais leves, obviamente que é possível
que elas retornem à sua normalidade. Graus mais severos, é possível que esse paciente passe a ter que fazer reposição sempre para poder manter os bons níveis de testosterona e manter a sua libido e a sua função erétil. Então vamos lá, mulheres, tomem conta dos seus maridos, ou então maridos tomem conta dos seus maridos, porque um detalhe aqui importante, que eu já, ao longo desse ano, a gente acabou conversando muito mais, né, em rede social, acabou conhecendo muito mais pessoas virtualmente. E os meus amigos, como a gente não pode ter a reunião presencial, alguns amigos homens relataram que a libido caiu muito, mesmo sem ter o vírus, por conta da ansiedade, de um pequeno começo de depressão, de processo de depressão também. Então, tem que saber separar as coisas, né, doutor? Saber dar uma separada para não confundir, mas eu acho que é sempre bom dar uma checada, né? Se o marido não está comparecendo de alguma maneira, o companheiro, vamos dar uma verificada, né? Mas é justamente o que esses trabalhos mostram é que muitas vezes a disfunção erétil ou a perda da libido pode também não ser exclusivamente por conta do vírus em si, e sim pela transformação que a doença trouxe a essa pessoa de ansiedade, de depressão, que são fatores que bloqueiam a libido e que causam disfunção erétil. Então, muitas vezes, não é a lesão da célula produtora de testosterona, e que são as células que também produzem o espermatozoide, por isso que também pode levar à infertilidade masculina. Mas muitas vezes é a depressão, a ansiedade, é todo esse processo psicológico que o confinamento, que o distanciamento também causa e que o próprio medo da doença causa, que possam ser a origem desse tipo de problema nos homens. Não, até porque também o bolso, né, doutor? A vida financeira de muitos homens, de muitas famílias foram abaladas, né? Essa vida financeira acabou se abalando e isso não consegue dormir, não consegue comer direito, então desencadeia um processo realmente muito difícil, né? O grande motivo dessa ansiedade é justamente esse, porque esse distanciamento social e esse confinamento, nem todos os tipos de profissão ele é possível. Então, muitas famílias perderam suas fontes de rendas ou reduziram drasticamente, e isso causou sérios problemas nessas pessoas. Porque, assim, em todos os estudos de saúde, a gente sabe que o status socioeconômico está diretamente ligado. Quanto mais pobre, quanto mais próximo da zona de pobreza as pessoas estão, mais susceptíveis a doenças elas ficam, mais suscetíveis a morrer mais cedo elas ficam. Então, a devastação econômica causada pelo vírus vai causar mortes, mesmo depois que a gente vacine todo mundo e que as pessoas não estejam mais contaminadas, por conta da devastação econômica que está acontecendo no mundo todo. Então, assim, milhares de empresários, de lojas, de restaurantes, que nesse abre e fecha toda hora desse lockdown, que infelizmente foi totalmente desvirtuado, porque para que foi criado o lockdown? É porque a gente sabe que quando você tem uma pandemia, nenhum sistema de saúde está preparado para o número de casos graves que você tem. Porque a gente tem um número de leitos de UTI que normalmente é calculado de acordo com a estatística das doenças que mais levam à UTI. Quando você tem uma pandemia que é uma coisa fora da curva, vai faltar leitos. Então, o lockdown, normalmente, é para que dê tempo de se construir esses leitos para que as coisas fiquem bem, mas não é para ser eterno como está sendo no país. Então, assim, sem viés político, que eu não defendo nenhum dos lados, o que eu acho é que com esse tempo que a gente tem de pandemia, já teria tido tempo suficiente dos leitos que foram construídos terem sido permanecidos, porque toda a ciência mostrava que ia ter a possibilidade de mais uma onda e não serem desativados. Porque eu acho que o grande problema que está acontecendo agora, se esses leitos tivessem sido mantidos, esse problema, no mínimo, estaria muito menor. E não se precisaria estar toda hora fechando e acabando com a condição econômica de muitas pessoas, que vai causar sequelas e mortes que não vão ser diretamente da pandemia, mas vão ser indiretamente da pandemia por conta dessa condição social. Agora, imagine só, né? Estamos falando, nós moramos no Brasil, nós estamos aqui no Brasil. Um filho meu mora na Argentina, por exemplo, e o outro na Áustria. Na Áustria, você só pode ir para o restaurante, vai começar a partir da semana que vem, se você mostrar um atestado até 48 horas de negatividade para o vírus. Então, está tudo fechado lá ainda. Eles estão muito mais avançados do que nós. Imagina só, ainda continuam fechados. Mas, doutor, só para uma coisa do lockdown, o meu pensamento é o seguinte:
Se é para fechar, tem que colocar tudo em delivery, porque não adianta você fechar restaurante, fechar loja, fechar comércio, se você deixa mercado aberto, farmácia aberta, as pessoas vão para lá. Então, o que se vê nos mercados? Filas. O que se vê nesses lugares? Muita gente, ônibus lotados. Então, O que é que se vê tira no de um transporte lado. público? Eu vou além para você ir para esse lugar e ainda acontece o quê? Porque a maioria das prefeituras tem contratos de que quando há uma queda significativa do número de pessoas, ela tem que pagar o subsídio. Então, a maioria das prefeituras fizeram o quê? Reduz as frotas de ônibus. E aí, com isso, o que acontece? Você aglomera no ônibus. Não adianta você fechar um bocado de lugar. Não é no restaurante que toma cuidado. Não é nas lojas que tem todo um cuidado, que você não vê aglomeração, que as pessoas pegam Covid. É na farmácia, é no mercado e principalmente no transporte público. Que as pessoas ficam aglomeradas. Você vê pessoas, só faltam estar uma montadas nas outras dentro dos ônibus, dos metrôs. Então, assim, não adianta esse lockdown, porque essas outras coisas continuam fazendo com que as pessoas se contaminem. Pois é, ou fecha e vai tudo delivery, né? Ou então, do jeito que tá, realmente é complicado. Porque assim, eu acho que as pessoas, elas querem sair de casa. Minha amiga me contava esses dias, a mãe dela quer porque quer ir para a farmácia todo dia. Mas não precisa ir para a farmácia, mas eu preciso sair. Mas não pode sair de casa, mas eu tenho que comprar um remédio. E você lidar com uma pessoa idosa que não quer ficar em casa é complicado, né, doutor? É bem difícil. E o idoso normalmente é mais teimoso, né? Nossa, muito teimoso. É tão teimoso quanto a criança, né? Um pouquinho mais. Então, imagine só que situação. Manter essa pessoa em casa, vai para onde? Preciso comprar, faltou açúcar, nem faltou, mas quer ir para o mercado. Quer dizer, às vezes se torna um pouco desnecessário, né? E tentar prender alguém em casa no começo de mês, que a grande maioria da população recebeu o salário até o 5º dia útil, é meio difícil, né? Mas voltemos ao tema Covid e hormônios, porque isso acaba mexendo com os nossos hormônios também, né, doutor? A gente fica sem saber o que vai ser amanhã, o que vai acontecer amanhã. Os adolescentes em pleno fervor hormonal esse ano inteiro presos dentro de casa, os bichinhos. Ainda bem que nós podemos aproveitar nossa adolescência, né, doutor? Porque realmente é uma adolescência completamente diferente, né? É verdade, eu tenho filhos de 3 anos que estão fora da escola, não funciona a videoaula para eles. Então, assim, o que a Sociedade de Pediatria está começando a ver é aumento de ansiedade e depressão em criança por esse confinamento. E, obviamente, que uma coisa é quando você já tem todo o preparo, outra coisa é quando isso acontece da noite para o dia. Que o que a gente vê na realidade vai ser uma queda muito grande no aprendizado dessas crianças, por conta de você ter que ter uma concentração de passar uma manhã toda, uma tarde toda, até um dia todo, a depender da escolaridade, do nível de série que essa criança esteja de frente com o computador, é completamente diferente. A gente não estava preparado ainda para isso. Então, muitas alterações no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que interferem com os nossos hormônios. Talvez isso seja um fator que aumente, hoje em dia, a infecção de pessoas mais jovens, porque todo esse estresse, toda essa situação que aumenta a inflamação pode ser uma porta de entrada para o vírus. Então, por que crianças muito pequenas é muito difícil ter? Porque ela não tem receptor ainda de hormônio suficiente. Então, isso diminui a entrada. Mas o que acontece com a criança que já é maiorzinha? Ela já começa a sofrer mais esse processo de depressão, de ansiedade, de ganho de peso, de comer mais. Então, ela começa a abrir janelas inflamatórias que são os mesmos fatores de risco dos adultos e dos mais velhos, que são as pessoas que mais são acometidas normalmente pelo coronavírus no início. Ó, gente, quem chegou agora, boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Dando a honra, né, doutor? Nos dando a honra, né? Porque numa sexta-feira... Numa sexta-feira à noite... de noite bonita, né? Tanta coisa podia estar acontecendo na cidade, mas não. Todo mundo tem que ficar em casa, quietinho. Nada de ficar fazendo farra por aí, não. Então, daqui a pouco o doutor Jorge, ele vai dizer, não sei quem vai falar o tempo dos 15 minutos finais. 15 ou 20, né, doutor? Acho que uns 20 podia colocar para responder perguntas. Eu acho que a partir de agora, né, já estamos com 40 minutos. Eu acho que vamos. Agora, como é que a gente vai escolher? Deixa eu ver aqui, que eu tô morrendo de frio, que o ar-condicionado tá bem em cima de mim. Chega, meu pescoço tá gelado aqui. Como é que a gente vai selecionar essas perguntas? Me diga, doutor. Deixa eu ir aqui, porque tem pergunta lá embaixo, desde o comecinho. Deixa eu ver se o senhor acha... O que acontece? Eu devia ter avisado, porque na realidade, como eu iniciei a live, a gente tem essa caixinha que tem a interrogação. Quando a pessoa manda assim, fica fácil, que é só clicar nela
e eu Ai, como é que a vejo. gente vai fazer isso? Dá para fazer isso agora, gente? Agora Será? não dá mais. E assim, eu mesmo não consigo ler e me concentrar para falar, por isso que eu sempre prefiro que a outra Tá, pessoa deixa eu ver. pergunte. Pera aí, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver que tem pergunta aqui. Deixa eu olha aqui, gente. Pera aí, calma. Tudo que Deixa eu ver tiver se eu... pertinente ao tema de hoje, você pode ir Tô perguntando, olhando, vai doutor. dando Pera aí que eu tempo, tô olhando. Calma. a gente vai falando. Vou ficar com essa cara de maluca assim, gente, mas normalmente. Aqui, ó. Samaras, assim, psicológico afeta muito mesmo, emocional. Foi naquela hora que o senhor falou. Falta de estímulo, né? Sim. Viva a reposição. Aqui, mas a minha testemunha, Paulo Guedes, ADV, mas a minha testosterona ficou lá em cima por conta da reposição que eu já estava fazendo. O Paulo Ótimo. disse que foi um desses, viu, doutor? O Paulo disse que foi um desses, que a testosterona dele, ó, tem que fazer reposição mesmo, viu, gente? Cadê aqui? Dicas da menopausa, tá dando palminha. Yami, a luz do sol contribui contra o Covid-19 para os hormônios masculinos e femininos? A luz do sol contribui com a vitamina D, que é um importantíssimo modulador do nosso sistema imunológico, talvez um dos mais importantes. E todos os estudos, por exemplo, na Itália, que foi um dos países onde teve mais óbito por Covid no início, existiram vários estudos italianos mostrando que os pacientes que tiveram mais intubação e mais morte eram que tinham um nível de vitamina D mais baixo, que as pessoas com vitamina D mais alta, elas tinham a doença com muito menos gravidade. Então, o que o sol causa de impacto não é no hormônio sexual, é na vitamina D. Porque o colecalciferol, que é a vitamina D ativada, ele é ativado pelo raio UVB do sol. Então, quem toma mais sol, que ativa a sua vitamina D, tem mais essa proteção natural para o coronavírus e todas as doenças virais e autoimunes que a vitamina D dá como um grande modulador do sistema imunológico que ela é. Agora, gente, vitamina D em excesso, por favor, doutor, não funciona. Nem água em excesso funciona, né, doutor? Então não adianta querer Tudo tem que à ser na toa medida correta. tudo na medida correta. Eu tomo sol todos os dias. Na pandemia, desde quando começou a pandemia, eu vou para a janela do meu quarto e tomo sol praticamente todos os dias. Tomo 15, 20 minutos. As pessoas falavam, tá tomando sol na praia? Não, não é. Pelo menos eu tomo minha vitamina D e faço também a reposição, que é importante. A Helenusca diz o seguinte, a informação está muito mais acessível a todas e a gente corre atrás mesmo. Ela falando sobre mulher, né? Ter mais, procurar saber muito mais a respeito dos seus hormônios. Dicas da menopausa, mulher de 50 hoje é de 30 de antigamente. Oi, querida, vou começar a dançar agora porque hoje é sexta-feira. É isso mesmo, né, doutor? É Com isso mesmo. Diga aí certeza. se não é. Ele se Com acaba de rir certeza. comigo, gente. Quando eu vou no consultório, desde a primeira vez, né, doutor? Quando eu vou lá no consultório, nas entrevistas, ele acabava ficando com essa carinha aí, dando risada, porque, gente, não é porque você é a pessoa apresentadora, entrevistadora, que não, né, vai contar as particularidades. Então, diga aí se não é, doutor, mulher de 30 anos. É mulher de Com 50, meu amigo. certeza. O negócio é esse. Esse daí, ó, é que entende, deixa a gente, ó, muito mais chão. Aqui, gente, peraí que tem muita pergunta aqui, mas eu não tô conseguindo puxar, porque toda vez que eu vou... Cadê a linda da sua mulher para ajudar a gente aí, doutor? Não tem um Ela outro não tinha celular, não? chegado ainda do consultório. Gente, ó, vamos fazer o seguinte, dá para vocês mandarem pergunta a partir de agora. Vamos fazer assim, ó. A Dani Couto foi a última, tá? Vitamina D, cadê? Quem colocou aqui? Cadê aqui? Sujóia. Eu queria tomar vitamina D, mas nenhum médico quis passar porque eu não preciso. Veja só, se você tem nível adequado de vitamina D, você não precisa tomar. Mas o que seria um nível adequado para você ter essa proteção? Não é aquele nível de laboratório de 30, que é da década de 60, quando se achava que a vitamina D era só para botar cálcio dentro do osso. Os estudos hoje mostram que a vitamina D tem mais de 300 funções metabólicas no nosso organismo. E, por exemplo, para uma mulher na menopausa ou para alguém que tenha doença autoimune, que tenha fator de risco, em torno de 50 e 60 seria o nível adequado. Que dose você vai tomar para isso depende de que dose o seu sangue esteja. Então, pessoas que estão mais próximas vão usar doses mais baixas, pessoas que estão mais longe vão usar doses mais altas. E isso você precisa ter um médico que tenha expertise em fazer esse tipo de reposição para que você faça de maneira adequada e atinja níveis adequados. O que acontece é que pessoas com doenças autoimunes têm um receptor de vitamina D muito ruim. Então, muitas vezes, essas pessoas têm que usar uma dose altíssima para atingir uma pequena fração que passa pelo receptor. E é isso que causa um ruído de comunicação e que alguns médicos que não têm essa expertise acham que aquela dose é muito alta. Seria para uma pessoa normal, mas para uma pessoa de doença autoimune, não. É por isso que existem os fatores contrarreguladores. Quando a gente faz doses mais altas de vitamina D, a gente vai dosar o cálcio iônico dessa paciente, a calciúria de 24 horas, o PTH.
que são os outros fatores no nosso sangue ou na nossa urina que podem alterar quando você tem um risco de intoxicação de vitamina D, que, sinceramente, é algo muito raro. E quando acontece, a única coisa que você tem que fazer é parar de tomar. Então, assim, tudo deve ser feito com equilíbrio, tudo deve ser feito com parcimônia, mas uma dose de pelo menos 5.000 I diários de vitamina D, todos os estudos são categóricos em dizer que não faria mal a ninguém, porque se sua pele tomasse o sol adequado, ela produziria entre 5 e 10.000 I por dia. E o que seria um sol adequado? É pelo menos 40 a 50 minutos por dia, sem protetor, com 60% da área corpórea exposta e entre 10 e 16 horas. Por quê? Porque é quando o raio UVB está mais forte, que é o raio que a gente tem medo com câncer de pele, mas é esse raio que ativa a vitamina D. Olha, o do Paulo Guedes ADV falou assim, tem que tomar cuidado onde manipular a vitamina D. Eu mudei o local que estava fazendo e a minha vitamina D saltou para mais de 130. Chefe Zezinho, mulheres com 66 anos, a Dina Fernandes, pode fazer reposição hormonal, doutor? Mulheres com 66 anos. Veja só, existe uma diferença entre ela estar usando desde sempre e ela começar, nunca fez e começar aos 68. As pacientes que começam a fazer reposição hormonal, o último consenso da Sociedade Brasileira de Climatério de 2018 para 2019 é bem categórico. Ela pode usar enquanto tiver benefício, ou seja, pode ser a vida toda até morrer. Se você está sendo avaliada anualmente, não tem nenhuma contraindicação, seus exames estão tudo bem, mas existem vantagens. Se você nunca fez, começar aos 60, aos 70, isso é o que se chama de janela de oportunidade. Antigamente os estudos falavam em 5. Hoje, por exemplo, seguindo a escola francesa, você tem até 18, 20 anos. Ou seja, a paciente que já tem 18 anos, 20 anos de menopausada e usar, ainda pode ter benefício. Então, tudo vai depender de uma avaliação individual. Se a gente faz todos os exames, vê que ela não tem nenhuma contraindicação e vê nitidamente que a reposição hormonal pode melhorar muita coisa que ela tem de ruim na vida dela, a gente pode começar fazendo uma dose baixa de um gel, não um implante de primeiro numa paciente dessa, mas ver como ela responde. Então, assim, isso vai ser muito individual. Mas aquela coisa do passado, de que passou de 10 anos, não se usa mais porque não vai ter nenhum benefício, cada vez mais vem caindo por terra, pois os estudos vêm mostrando que cada vez mais essa janela de oportunidade pode ser dilatada, porque sempre pode ter um benefício naquela paciente em que a gente repõe e que a gente antes tem avaliado que ela não tem nenhuma contraindicação. Quer dizer, qualquer idade, né? Tendo a indicação, não tem problema nenhum, né? Então, ótimo. Vera, melhor manipular ou comprar pronta vitamina D, doutor? Ela pergunta. Veja só, você tem de qualidade pronta e manipulado, e boa e ruim. Então, depende de onde você manipula e depende de qual que você compra pronta. O que vai fazer a diferença da pronta é o seguinte, como a vitamina D ela é oleosa, toda a vitamina D em cápsula, com o óleo dentro, ela vai ter uma absorção muito melhor do que em comprimido. A vitamina D em comprimido tem uma absorção intestinal muito menor do que a vitamina D em cápsula oleosa. A Fábio Maia, doutor, essa reposição seria a partir de qual idade? Normalmente a reposição acontece a partir do momento que a paciente começa a ficar sintomática, começa a ter sinais e você avalia e vê que ela está tendo queda hormonal. Então isso varia de pessoa para pessoa, porque a depender do estilo de vida você pode ter essa queda mais cedo ou mais tarde. Mas normalmente em torno dos 45, 50 anos é onde a maioria das mulheres começam a ter esses sintomas. Dani diz, perfeito, doutor. Olá, Joaquim, como estás? B. Santana, eu tenho 62 anos, tomo 30 gotas de... Quê? Pura de 8... De Purã, eu acho. Purã, é Purã? 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 De 8 e 8 dias. Está normal? Não sei, eu não entendi direito. Tem que ver quanto tem em cada gota. Porque gota não quer dizer dose. Você pode ter de 1 UI a 1.000 UIs numa gota. Então, a depender de quantos UIs, que é a unidade internacional, que é a medida normalmente da vitamina D em gotas, você pode ter doses completamente diferentes. Então, para afirmar isso, só sabendo qual a dose de cada gota. Se eu for em Buenos Aires, quando tudo abrir, você tem que ir na loja do Joaquim Alberdi, que fica em Palermo. Só tem vinho argentino. Você gosta de vinho, né, doutor? Então, tá tudo certo. Vera, vai ficar gravada assim essa live. Adoro Argentina, adoro Buenos Aires. Vivo lá, meu filho mora lá. O uso da maçã peruana e o tribulus terrestre são boas opções para... De quê? Maca peruana. Maçã. Maca peruana. São boas ações para regular os hormônios?
É porque não precisa Os disso, não, o estudos doutor já mostram que passou nos para mim, homens não gente. adianta de muita coisa, nem maca peruana, nem tríbulos terrestres. Mas na mulher, ele pode sim ter uma ativação do receptor androgênico que dê uma melhoria em disposição e em libido. Mas nos homens não tem nenhum estudo contundente que mostre melhora significativa, porque a necessidade de testosterona em homem é muito maior do que nas mulheres. Olha, quem está perguntando, a live vai sim ficar salva no perfil do doutor. Então, quem quiser assistir depois, tirar suas dúvidas, homens e mulheres, né, doutor? Porque essa live não foi só para mulher, homens e mulheres, né? Com certeza. Bom, a gente vamos falar da testosterona de novo, da importância da testosterona, né? Testosterona, não só a testosterona, nós vamos começar por ela, depois você fala dos outros hormônios, né? Mas é a testosterona, doutor? Ela é importante estar reguladinha? Como é que a gente pode saber que ela realmente está regulada? Veja só, a testosterona é muito importante na vida de homens e mulheres porque ela mantém a matriz óssea, não deixa a gente ter osteopenia, osteoporose, ela mantém a nossa massa muscular e isso é muito importante para a longevidade porque quanto mais músculo a gente tem, mais fácil a gente se manter no peso e cerca de 90 a 95% das doenças do envelhecimento têm origem no nosso aumento do percentual de gordura ou do peso corpóreo. Diabetes, câncer, hipertensão, Alzheimer, todas essas doenças têm aumento com a inflamação que é oriunda no nosso ganho de peso, que tem como pano de fundo o aumento do nosso percentual de gordura no envelhecimento. E a testosterona é um dos hormônios que controla isso. A testosterona diminui depressão, diminui ansiedade, melhora a libido, melhora a função erétil, ela ajuda no nosso metabolismo. Então, ela é um hormônio muito importante, além de ser um hormônio anti-inflamatório. Então, ter níveis adequados, por exemplo, nesse momento de pandemia, pode ser sim, e os estudos mostram isso, um fator de proteção, principalmente nos homens, no que diz respeito à gravidade da doença. Tá aqui a Shirley, boa noite. Tenho 49 anos, estou fazendo modulação hormonal com testosterona, estou amando. Shirley, que bom, hein? Diná, doutor, virá da consulta no Rio de Janeiro em abril? O senhor vai para o Rio de Janeiro, doutor, em abril? Sim, vou todos os meses. Abril ainda não tenho data definida, mas agora em março estarei no Rio de Janeiro dia 25 e 26. Agenda, hein, doutor? Aqui, o Joaquim está dizendo que está nos esperando para beber vinho lá em Buenos Aires, viu? Eu adoro a loja dele, vou sempre Assim lá. que abrir, a gente vai lá. Aí, Ames, assim, fantástica live. A Vera, essa live deveria estar com 1 milhão de mulheres e homens assistindo. Cadê, minha filha? Bora aí, manda o povo assistir a gente. Não tem problema, a gente fica aqui conversando, né, doutor? Daqui a pouco a gente abre um vinho também, né? Não custa nada. Zoila tá mandando uma carinha de sorriso aqui. Cadê? Dicas da menopausa, vamos compartilhar essa live com todos os nossos seguidores. Compartilhem quando acabar. A Mari Lantier diz que vai assistir de novo, caindo toda hora, Net. Ô, meu amor, mude. Emília, Grande Jorge, Lila Conrado mandando sol, estrela, o que seja. Sheila. Sheila, meu amor, o uso de testosterona reduz a quantidade de gordura no corpo, doutor? Veja só, se você tem níveis adequados de testosterona, somar testosterona a isso não muda nada. Mas se você tem deficiência de testosterona, regularizar esse nível vai ajudar a você reduzir a gordura. Porque esse acúmulo de gordura normalmente está associado a uma deficiência. Mas se você tem mais gordura e já tem um nível normal de testosterona, não vai ser isso que vai peraí, deixa eu ver aqui que quase saiu aqui agora. Deixa eu ver que tem mais, meu Deus. Mari, tô na estrada. Vá, minha filha, com Deus e volte em paz, né? Cheia de boas positividades na vida. Doutor, a mulher, ela pode ter uma baixa de hormônios, assim, por exemplo, entre 30 e 40 anos, nesse período, assim, ela pode ter baixas hormonais? Pode acontecer? Pode sim, isso é muito frequente, principalmente pelo uso de pílula anticoncepcional. O que a gente vê no consultório, cada vez mais, são mulheres abaixo de 40 anos, com sintomas de perda de libido, de ganho de peso, de aumento de celulite, de gordura. E, normalmente, a principal causa disso tudo é a utilização de pílula contraceptiva. Porque, apesar da pílula ser um excelente método no que diz respeito ao controle da natalidade, ao planejamento familiar, 100% das pílulas orais vão causar impacto nos níveis de testosterona e do hormônio da tireoide. É óbvio que isso vai variar de acordo com o tipo de formulação e com a dose.
e com a idade da paciente, porque tudo é como eu digo para os meus pacientes, vai depender do coeficiente de resultado. Por exemplo, você tem uma pílula de baixa dose numa menina de 20 anos que produz muito hormônio, o impacto vai ser mínimo. Mas você tem uma pílula de baixa dose numa mulher que já está perto da menopausa, esse impacto já vai ser maior, porque você vai ter um bloqueio em alguém que já está diminuindo a produção. Então, quanto mais duradouro também é esse período de pílula, a gente tem pessoas que usam há 8, a 10, a 12 anos, maior é esse impacto, porque a pílula sobe o SHBG, que é uma proteína que sequestra a testosterona, a pílula sobe o TBG, que é uma proteína que sequestra o hormônio da tireoide, e aí o que é que vai acontecer? Cabelos e unhas mais fracos, perda de libido, ganho de peso, aumento de celulite, fadiga, cansaço, irregularidades no sono, tudo mimetizando uma menopausa que na realidade é provocado pela pílula. Doutor, tem uma pergunta aqui que eu vi agora, a Paula. Doutor Jorge, que saudades, pessoa linda. Faço reposição com o doutor Jorge desde os 52 anos, diz aqui a Emília. E aos 70 sinto-me... Sinto-me bem, É talvez. só para dizer que eu tô velho, Emília, que já tem 18 anos, você tá comigo, pelo amor de Deus. Ela soube que algumas mulheres, quando malham muito, fazem uso... Ela tá nisso daí que a gente falou, de mulher de 70 que parece 50. Eu cuido Quero dela chegar e aí, cuido Emília. da filha dela, que é, obviamente, bem mais jovem. E se você olhar as duas, parecem irmãs. Porque a Emília tem 70, mas parece que tem 50. A gatinha, hein, Emília? Quero chegar aí nessa fase também. Já que você falou, deixa eu falar só da Sheila aqui. Ela falou sobre testosterona que mulheres usam em academias para definir o corpo. Ela pergunta se isso realmente é verdade. Não entendi a pergunta. Ela colocou aqui, ó. Soube que algumas mulheres, quando malham muito, fazem uso da testosterona para definir o corpo. Ela pergunta, é verdade? Algumas fazem, sim, o uso de testosterona sintéticas. Assim, o que é que a gente normalmente vê mais hoje em dia são as mulheres usuárias de gestrinona, que é um hormônio que foi criado para tratar doenças estrogênio dependentes, como endometriose, como mioma, TPM. Só que como ela baixa o SHBG e ela ativa o receptor androgênico, então ela pode sim, nas mulheres que têm um bom estilo de vida, ajudar na melhora do corpo, na redução de gordura, no ganho de massa magra. Mas se você botar a gestrinona ou qualquer tipo de testosterona em alguém que esteja muito acima do peso, que esteja inflamado, o que acontece na maioria das vezes é que essa pessoa fica mais gorda, por mais inchaço, por mais retenção. Para qualquer androgênio funcionar melhorando o seu físico, precisa que você tenha um estilo de vida adequado para isso, que você treine regularmente, que você tenha uma dieta adequada. Porque não existe mágica, não existe nenhum composto mágico, nenhum implante mágico, nenhuma pílula mágica, nada faz ninguém mudar de corpo se a pessoa não fizer a sua parte, se a pessoa não tiver estilo de vida adequado. Existem várias coisas que podem ser potencializadores disso, que podem ser auxiliares da melhoria, mas o principal é o estilo de vida que a pessoa tem. Bem que podia ter uma pílulazinha, só uma, né? Vou perder 2 quilos hoje. Vem a pílula pra cá pra emagrecer, seria ótimo. Inclusive, o senhor colocou uma foto sua no perfil, no feed, de quando era mais jovem. Pra agora, doutor, ó, parabéns, viu? A Vera quer saber quando o senhor vai estar em Aracaju, ela tá ansiosa, já Dia lá com 12, na sexta-feira da semana que vem. Pronto, vai ter a primeira consulta, tá feliz a Vera já. Leia tão bem e não Tatiana, eu não entendi, gente, porque às vezes não dá para ler aqui não. Eu tive câncer de mama em 2007, diz a MB Santana. Já posso fazer reposição hormonal? Tenho 62 anos, já pode, doutor? Todo tipo de câncer de mama. Se você teve um câncer de mama que tem receptor hormonal positivo, isso contraindica que você faça. Mas se seu câncer de mama não tinha receptor de hormônio, normalmente, depois do tratamento do câncer de mama, os oncologistas liberam. O que vai definir é justamente isso. Como eu não sei qual o seu tipo histológico, se você fez a pesquisa de receptor hormonal, não tem como te responder. Mas se é negativo para receptor hormonal, por esse tempo já podia usar sem problema algum. Geisa, amei, doutor Jorge. Faço reposição há 13 anos, comecei com 44, hoje meu esposo também. Acompanhados? Por isso que tá tão bem, né? Vamos falar de implante, porque não sei quanto tempo a gente tem ainda de live, porque 1 hora acaba, já era né? pra ter caído, né? Que já tá completando 1 hora. Já? Peraí, doutor, peraí, calma. Calma aqui. Vamos perguntar de implante. Vamos falar de implante. Primeiro eu vou falar da minha experiência, para vocês saberem.
Dr. Jorge, eu já o entrevistava várias e várias vezes por muitos anos. E aí, nas minhas maluquices, eu sempre ligo, né? Eu e minhas histórias de fora do Brasil, eu deixo ele maluco aqui, eu fico deixando doido com as minhas histórias. E aí ele fez, o primeiro implante que eu coloquei foi o senhor que colocou, porque eu não queria mais menstruar de maneira nenhuma, de jeito nenhum. Era uma coisa que realmente me incomodava. Gente, eu nunca tive TPM, eu nunca tive cólica, nunca. Eu chegava, o meu ciclo menstrual sempre certinho, usei durante muito tempo, enfim. Já sou avó, né? Então, para ser avó, né, a gente tem que passar por muito processo. Fui avó aos 40, antes que queiram saber minha idade, eu sou uma avó jovem. E aí, nesse primeiro implante, realmente cessou, mas assim, algumas mulheres falam que elas utilizam, como o senhor disse agora há pouco, se elas têm uma alimentação boa, se elas praticam atividade física e vão ganhando gosto, realmente a gente vê a modificação no corpo de várias amigas minhas que são atendidas pelo senhor, a dedicação delas também, a mudança de... O negócio é a mudança, né, doutor? A pessoa mudando os hábitos alimentares. Eu não mudei muita coisa da minha vida, não, continuo no meu pilates, minha preguiça e tal, mas o meu cabelo melhorou muito, minha unha melhorou muito, minha pele melhorou muito, a minha disposição, eu já sou bem disposta, melhorou muito mais. A minha libido, se eu dei uma controlada lá, né, para poder a sua libido não precisava melhorar, não. A minha libido não precisava melhorar, mas enfim, porque pode ser isso também, né? O exame está lá, mas o cérebro da pessoa funciona de uma outra maneira. Então, existe uma melhora muito grande. A mulher se sente muito bem. E o homem também, porque nós, mulheres, nós tomamos muito mais conta da nossa vida. Mas o homem, quando ele se toca, que ele precisa fazer reposição hormonal, a vida dele muda completamente. É incrível isso, né? Isso é verdade. Muda completamente porque ele melhora a autoestima, ele melhora a performance sexual, ele melhora quando... o homem, às vezes, ele é mais Caxias em mudança de hábito alimentar e de atividade física, então ele emagrece, ele melhora a aparência do corpo. E isso é algo que muda completamente a vida da pessoa. Porque você muda a saúde, você melhora os seus marcadores de saúde para ter mais longevidade, para ter mais qualidade de vida, mas você melhora a sua autoestima, você melhora o seu psicológico, você melhora o seu humor. Então, os hormônios, eles têm uma amplitude muito grande, porque o estrogênio, ele exerce mais de 400 funções metabólicas no corpo feminino, por exemplo, a testosterona mais de 200, então não tem como a gente pensar em quase nada no nosso corpo que não tem um envolvimento direto ou indireto dos hormônios. Então, obviamente, que tudo aquilo que está piorando, de uma forma direta ou indireta, quando você tem uma mudança no estilo de vida associada à normalização dos hormônios, você vai ter uma melhora significativa. Ale, tem que ter foco para alcançar o que se almeja. É verdade, Ale. Rita, da boa noite. Gente, eu acho que a gente vai acabar, ou vai cair, ou então o Instagram, que a gente fique a noite toda aqui conversando, né, doutor? Então, vamos embora, né? Aproveitar a nossa sexta-feira. Mas, infelizmente, eu tenho horário, os gêmeos ainda estão acordados. Hoje eu preciso tomar a minha dose de resveratrol, meu vinhozinho também. Então, tem que equilibrar aí, viu, gente? A live vai ficar salva. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Desculpa os latidos dos cães aqui, mas é uma fêmea e um macho, né? Aí os dois estão aqui enlouquecidos, o cachorro daqui latindo, já quieto, cachorro. Então, doutor, muito obrigada. Um beijo na sua família. Cachorro, pelo amor de Deus. O cachorro tá assim, gente. Desculpa, viu? Mas é o cachorro. Tem que levantar aqui. Então, muito obrigada, viu, doutor? Obrigada mesmo. E a você e a todos os presentes. Muito obrigado a todos. Espero que essas informações tenham tido alguma importância. Eu vou deixar a live gravada. E se vocês acharem pertinentes, divulguem para todos aqueles que vocês conhecem e que possam também se inteirar dessas informações que a gente falou aqui hoje. Uma boa noite. Pena que eu não coloquei um filtrozinho, né? Não coloquei nem um filtrozinho. Cachorro, pelo amor de Deus. Doutor, um beijo para todo mundo. O cachorro tá louco, gente. Beijo, ele quer ir embora. Tchau, gente. Tchau. Tchau.